A gente tem aqui o total da quantidade de parcelas, tá? A área total do projeto. A gente tem as informações resumidas aqui nesse relatório, tá? Informações resumidas do inventário todo, tá bom? A área por parcela em metros quadrados, a quantidade de espécies encontradas, o volume total. E aí, olha só, para cada uma das espécies, a gente tem um resumo aqui, tá certo? Para a parcela 1, a gente tem aqui, ó, quantidade de árvores por parcela, quantidade de árvores por hectare, CAP, DAP, altura média, a área transversal em metros quadrados por árvore, a área basal em metros quadrados por hectare, volume por árvore, volume por hectare, volume comercial, enfim, tá? As principais informações, parcela por parcela, tá? E aí, aqui na parte de baixo, isso aqui, gente, ó, essa parte estatística, isso aqui é muito importante também quando se fala na questão de aprovação de projetos de licenciamento, tá? Porque quando você vai apresentar um projeto de licenciamento, por via de regra, os órgãos ambientais, a forma como eles têm de avaliar se o inventário está bem feito, bem executado, se ele está confiável, é através dos parâmetros estatísticos. Então, seja você a pessoa que vai apresentar um projeto de licenciamento ambiental para ser aprovado, ou seja você a pessoa que vai analisar o projeto, é importante que você tenha esses conhecimentos aqui dessa parte estatística, tá? Então, no inventário florestal é importante que você tenha esse conhecimento também, tá? E aqui na planilha, mais uma vez, você já tem todos esses cálculos automaticamente, tá? Então, aqui a gente está vendo os cálculos estatísticos relacionados à questão do volume por hectare, tá? Só para vocês saberem. Então, a gente tem aqui a variância, desvio padrão, coeficiente de variação, tá? Precisão requerida da média, que nesse caso aqui é 10%, intensidade amostral, e aí aqui a gente tem também, ó, percentual de probabilidade, o valor T-student, tá? Então, eu vou até destacar aqui, ó, vou colocar aqui em azul, o IIA, que é a intensidade ideal de amostra. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte também, ó, para deixar bem destacado, tá? Por que que eu acho muito interessante a gente se atentar a isso? Porque isso aqui é um parâmetro que vai dizer se o seu inventário está estatisticamente confiável, tá? Então, nesse caso aqui que a gente está vendo, olha só, esse inventário ele tem um total de 1 a 12 amostras, tá? Só que existe uma determinada variação dos dados, tá bom? Tanto é que, olha só, o coeficiente de variação ele está 30%, isso é considerado um pouco alto. Então, de acordo aqui com os parâmetros estatísticos, a intensidade ideal de amostra, nesse caso aqui, é de 38. Ou seja, eu tenho 12 amostras, mas a quantidade ideal de amostra é 38. Significa que eu preciso ter uma quantidade maior de amostras em campo. Nesse caso aqui, se esse inventário fosse apresentado para um projeto de licenciamento, provavelmente ele não ia passar, porque ele teria que ter uma quantidade maior de amostras instaladas em campo, tá bom? Então, isso também considerando aqui um percentual de probabilidade de 95%. Vamos supor que eu vou mudar aqui para 90%, tá? Deixa eu ver, 90%, baixou aqui para 27%, tá? Baixou de 38 para 27, né? Mas, de qualquer forma, eu só tenho 12, então, de qualquer forma, eu ainda preciso instalar mais parcelas em campo, tá bom? Então, por isso que é muito importante você ter essa informação, esse conhecimento dessa parte estatística para que os seus projetos sejam aprovados, para que você saiba analisar os projetos, tá? E que, por fim, você consiga faturar mais e melhor aí no setor florestal, tá bom? E ainda aqui, ó, a gente tem aqui nas informações detalhadas, esse aqui que é o gráfico unificado aqui, ó, da quantidade de árvores por hectare por classe e diâmetro, tá bom? Novamente, a gente percebe aqui que a gente tem aquela curva típica de uma floresta nativa, ó. De 10 a 20 centímetros de diâmetro, a gente tem 273 árvores. De 20 a 30 centímetros de diâmetro, a gente tem 142 árvores por hectare. E à medida que vai aumentando as classes de diâmetro, a quantidade de árvores vai diminuindo, tá? Então, essas árvores que a gente está vendo aqui nas classes mais grossas são as árvores dominantes, que são em menor quantidade, e em uma árvore em uma quantidade maior são as árvores em regeneração, árvores suprimidas e assim por diante.